Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vimos o capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vamos dar sequência dos versículos de 7 a 16. E estamos vendo um bloco grande que vai do versículo 1 ao versículo 24, em que o apóstolo Paulo prepara os irmãos para a aplicação do Evangelho, ou seja, para a santificação. Algo bem prático. E nós vimos nos versículos de 1 a 6 como a nossa união com o Senhor, a unidade da fé, como sugerido, inclusive, pela Sociedade Bíblica aqui, essa união com Deus, essa unidade, o fato de haver verdadeiramente apenas uma fé, um Senhor, um Salvador, um só Espírito, conduz a igreja ou chama a igreja à santificação. Porque a santificação não tem um caráter apenas individual, que normalmente é a ênfase que se dá no dia a dia. Quando as pessoas dizem, os pregadores dizem, para que as pessoas se santifiquem, para que os cristãos se santifiquem, normalmente eles estão pensando num caráter bem individual. Mas ele aqui, o apóstolo Paulo, está nos conduzindo uma santificação dentro de um coletivo, dentro da igreja, ou seja, como igreja. Tanto que a unidade se refere à nossa unidade como igreja também. Um só corpo e o mesmo Espírito, o Espírito de Deus que opera na igreja. E assim, ele se refere à santificação da igreja como um todo. Por quê? Porque ainda que o fruto do Espírito, ou as virtudes de Deus em nós, se manifeste em cada um, elas têm como propósito uma vida no corpo, né? Uma vida no corpo. Ou seja, como nós vimos antes, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o amor, tudo isso é vivenciado dentro do corpo. E aí, quando nós falamos de corpo, falamos da igreja como um todo, né? Ou seja, vamos viver eternamente com Deus como igreja do Senhor, chamada também de família de Deus. E esta igreja deve se santificar. Significa o chamado para que cada um possa crescer em santidade dentro do corpo, nessa relação com o corpo, e assim todo o corpo cresça em santidade. Aprenda a amar, aprenda a ser paciente, aprenda a suportar, aprenda a servir, aprenda a ser bênção, aprenda a ser bondoso e assim por diante. Então, por que isso? Nós vimos antes. Porque há um só corpo, não múltiplos. Há um só Deus e não múltiplos. Há um só Espírito e não múltiplos e assim por diante. E a partir do versículo 7, ele vai abordar uma segunda questão. Como nós já dissemos anteriormente, são três questões. A unidade da igreja, da fé, a nossa união com o Deus triuno, ou trino. E, em segundo lugar, ele vai nos mostrar que Deus providenciou tudo o que é necessário para que a igreja progrida na santificação, e mais especificamente, ele vai tratar a questão dos ministérios, né, dos ofícios, e, por fim, que Deus separa, né, do mundo, né, que a velha vida não nos pertence mais. Mas vamos ver, então, esse segundo ponto, que começa no versículo 7. O apóstolo Paulo, então, diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo." A palavra dom aparece algumas vezes em Efésios, não tantas assim. Nós podemos mencionar aqui em Efésios três tipos de palavra dom. O termo em português é o mesmo. Dom, 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 por exemplo. Vamos ver aqui. Em Efésios 2,8, nós vimos que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós vimos em 3,7, o apóstolo Paulo dizendo que do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Outra vez a palavra dom.
no 4:7, que nós acabamos de ler, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, observe que os termos são iguais em português. Nós temos ainda, inclusive, no versículo 8, quando ele diz, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Todavia, apesar de ser o mesmo termo em português, o termo em grego não é o mesmo. São diferentes. Ainda há um outro que nós vamos ver bastante em Romanos, em Coríntios, quando o apóstolo Paulo se refere aos dons do Espírito, quando ele se refere à diversidade de dons, carisma, né? Então, esse termo não aparece em Efésios. Ele vai aparecer em outras cartas, como disse, principalmente Romanos e Coríntios. Mas também é outra palavra que costuma ser traduzida por dom. Mas elas são diferentes. E é interessante a gente ver a diferença entre elas, porque, observe, quando nós procuramos o termo dom, segundo Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, esse termo aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento relacionado à oferta, sacrifício, relacionado a realmente aquele rito que tinha como propósito dar ao pecador a paz, a consciência de perdão divino, de que Deus recebeu em lugar do seu pecado a oferta, o sacrifício. Esse termo aparece relacionado nesse contexto. Inclusive é um termo que aparece bastante em Hebreus. E Hebreus fala muito do sacrifício, oferta do Antigo Testamento. Um sistema judaico que apontava para Cristo. E é o termo que aparece no 2:8, ou seja, Deus ofereceu, né, o sacrifício em nosso lugar. Realmente a salvação é algo de Deus. Ninguém poderia satisfazer a necessidade da justificação. Então, esse é um termo. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 7, e o capítulo 4, versículo 7 também, o termo já é outro. E esse termo é interessante porque ele vai aparecer bastante nos apócrifos. E aparece também no Novo Testamento. E eles têm um sentido muito interessante, porque é como se ele falasse da obra inteira, sabe? Ele, quando se refere ao dom do Espírito, por exemplo, ou dom de Deus, Jesus, em João 4:10, ele diz, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Ele se refere ao dom de Deus. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, quando prega, ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E sempre que aparece esse termo dom, ele parece indicar a obra de Deus em nós. Parece ter um sentido mais completo, sabe? Em 2 Coríntios 9:15 ele diz, graças a Deus pelo seu dom inefável. E esse dom é a nossa união com Cristo, é a operação do Espírito em nós, é a obra divina da salvação em nós. Veja, enquanto em Efésios 2:8 o dom aparece com a ideia de sacrifício, de oferta, que a gente pode apontar mais para Cristo, em 3:7 e 4:7, quando ele fala de dom, ele parece estar se referindo à obra de Deus em nós. Não a obra de Cristo ou o sacrifício oferecido por nós, mas a obra de Deus em nós, a manifestação da salvação em nós. Por isso o dom do Espírito também. Não os dons no sentido de dons sobrenaturais, né? Os dons, a lista de dons que aparecem no Novo Testamento. Mas como se referindo à dádiva da salvação que tem a ver com a nossa união com Deus, pelo operar do Espírito Santo em nossas vidas. Essa obra graciosa é um dom divino, o dom de Deus, que é esse agir gracioso
de Deus em nosso viver, para vivermos com Ele para sempre. O sentido é mais abrangente, como se confundisse com o próprio Evangelho. Então é um termo riquíssimo. A forma como ele aparece no Novo Testamento, apontando para esta obra extraordinária, que é a obra da salvação, não só por nós, que é a obra da cruz, mas em nós, que é a aplicação, que é a nossa união com o Senhor. Então é um termo bastante rico, que é o que ele usa no versículo 7 que nós lemos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo da salvação, a dádiva de Cristo, que é esse alcance da redenção para nós. Então veja que confunde-se o termo com o próprio Evangelho. É muito rico o termo. Então veja que, por causa de Cristo, é que nós temos então essa, inclusive, união com Deus. Nós somos unidos ao Senhor em Cristo Jesus. Mas aí, logo em seguida, como nós dissemos, aparece outro termo dom, né? Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí, quando a gente vai dar uma pesquisada, a forma como é utilizada a palavra dons aqui, já tem um sentido mais comum, eu diria. Veja, é o mesmo que aparece em Mateus 7,11, quando ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essas boas dádivas, essas dádivas, é exatamente o dom que ele se refere aqui. Ou seja, Deus, ele diz que Cristo subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro. Qual é ele está aqui resumindo o Evangelho, né, para que a igreja entenda a nova vida dela. O que foi que Cristo fez? Então veja o Evangelho de Cristo, o dom de Cristo. O que foi que ele fez? Ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, se referindo à escravidão. O texto que melhor nos ajuda a ver isso é o texto de Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele levou cativo o cativeiro, ou seja, não estamos mais escravos do império das trevas, não somos mais escravos do pecado. Ele tirou o cativeiro, ele quebrou as algemas daqueles que são unidos a Cristo. Quebradas as algemas, somos libertos, somos livres. Então ele nos livrou do cativeiro ao fazer isso, ele concedeu dons aos homens, deu dádivas aos homens, abençoou. A gente poderia fazer essa troca de termo, creio que seja bem adequado, e abençoou os homens. Então, ele levou, libertou e abençoou, né? Mas aí ele completa a obra da salvação aqui, como disse, ele apresenta um resumo do Evangelho para que a igreja veja que ele foi, mas realizou a obra toda. E ao realizar a obra toda, ele não nos abandonou. E aí ele vai nos contar o que ele fez, né? Ele nos deu bênçãos, e aí ele vai nos contar mais, né, o que foi que ele concedeu. Ou seja, Jesus foi aos céus, está à direita de Deus Pai, mas não simplesmente disse: agora te vira, né? Te vira. Já fiz a obra, já justifiquei vocês, agora te vira. Não é verdade. Aquele que está à direita de Deus Pai cuida de nós como o supremo pastor de nossas almas. E ele mesmo abençoou a sua igreja. E ele mesmo concedeu dádivas. E veremos, inclusive, quais são essas dádivas para que a igreja cresça em santificação. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que ele está dizendo? Ele foi aos mortos, portanto ele é o Senhor dos mortos, porque ele morreu e dentre os mortos é o primogênito dos ressurretos. Então ele é o Senhor dos mortos, mas ele vive, é o Senhor dos vivos e está à direita de Deus para ser Senhor de tudo. Basicamente ele coloca como Cristo é o Senhor dos mortos, dos vivos e das regiões celestiais. Veja o que ele diz, para encher todas as coisas. Ele fez uma obra completa. Ele se tornou Senhor de tudo e de todos, completamente, porque ele venceu tudo,
Ele realizou tudo o que era necessário para que tanto os mortos possam ter vida eterna, os vivos tenham vida eterna, e para que ele domine nas regiões celestiais, sendo Senhor de tudo e de todos. Por isso, os anjos lhe devem obediência, ele é Senhor dos anjos. Os demônios lhe devem obediência, ele é Senhor de todos. Satanás lhe deve obediência, porque ele é Senhor de tudo e de todos. Os mortos lhe devem obediência, porque ele é Senhor dos mortos. E os vivos lhe devem obediência, porque ele é o Senhor dos vivos. Ele se tornou o herdeiro de todas as coisas, porque sua obra foi completa. Ele foi às regiões inferiores da terra até os céus. Ele preencheu tudo, tendo estado entre nós, inclusive, e tendo ressuscitado e vivido entre nós. Então ele é Senhor de tudo, ele é Senhor de todos. E não há uma só criatura, nada, um átomo, uma molécula, nada no universo inteiro que não pertença a Cristo. Cristo é Senhor de tudo e de todos, num extremo do universo ao outro extremo do universo. E não apenas o universo observável, mas tudo que Deus criou realmente. E então, observe que o senhorio de Cristo, inclusive, é encorajador para nós, né? Ele é Senhor de tudo. Quando a Escritura nos mostra o senhorio de Cristo, a glória de Deus, é para também, é claro, estar proclamando a glória do Senhor sempre, como devemos fazer sempre. Deus é glorioso. E de tal modo que nem mesmo conseguimos exprimir a dimensão de sua glória. Mas também encorajando-nos, né? Porque uma vez que ele é o Senhor de tudo e nós pertencemos a ele, e ele nos amou, e portanto nós o amamos também, então nós somos encorajados a seguir em frente, porque a nossa luta não é fácil. O viver cristão é complicadíssimo. Nós já vimos isso, porque nós estamos ainda no mundo que jaz no maligno, e nós temos, então, o mundo é mau, a nossa carne ainda está afetada pelo pecado, ainda somos pecadores, então ainda temos a própria carne, o próprio coração ainda sofrendo, né, por causa da realidade do pecado, e o próprio diabo, né, que com seus demônios perturba e atormenta aí de graça o tempo inteiro. Então nós temos uma vida cristã cheia de inimigos, né, sempre marcada por lutas, é a jornada. Isso, nós já falamos, é muito interessante ser visto naquele livro de John Bunyan, que é o Peregrino. Também tem a Peregrina, onde ele mostra essa jornada difícil do cristão, essa jornada atribulada, cheia de lutas, desafios, em que o cristão precisa ser perseverante, corajoso, firme, para continuar até o fim, né? E então glorificar a Deus e desfrutar da vida eterna. Então, o Senhor, ele é Senhor de tudo. Jesus é Senhor de tudo. Isso é encorajador. Não desista. Aquele que cuida de nós é o Senhor de tudo. Talvez você pergunte, já que ele é Senhor de tudo, já que ele pode todas as coisas, por que ele não resolve logo isso? Por que ele não simplesmente manda logo esses pecadores para o quinto dos infernos? Por que ele não destrói logo esses demônios? Por que ele logo não tira esse pecado de nós? Porque Deus tem planos, e os seus planos são perfeitos. Nós somos impacientes porque somos muito frágeis, muito limitados. A vida é curta e nós ficamos angustiados com ver uma vida tão curta, marcada por tantas lutas e assim por diante. E muitas vezes olhamos para a morte como fim, né? Não como o apóstolo Paulo olhava. Ele olhava para a morte como um lucro. Ou seja, morrer era simplesmente deixar de ter essas lutas da vida. Então, não que ele procurasse, buscasse, né, a morte, porque o propósito dele era glorificar a Deus na sua vida. Mas ele estava pronto para ela, né? Para o dia que o Senhor quisesse. Então, o cristão quer acelerar as coisas. E o apóstolo Pedro diz assim, olha, é que Deus é paciente, observe também. Se tivesse voltado antes de você se converter, vamos colocar, essas conjecturas são apenas didáticas, tá? Não é possível, em hipótese alguma, pensar numa mudança da realidade, porque ela cumpre os propósitos de Deus. Mas a gente pensa nessas conjecturas, a gente fica confabulando nessas possíveis alterações para apenas deixar didático o ensino. Certo? Então, a paciência de Deus, ou seja, Deus tem um plano. Lembra que nós falamos? Quando em Efésios capítulo 2 ele diz que a igreja está sendo edificada, ele não se refere apenas à edificação da sua vida de santificação. E ele vai falar agora no capítulo 4.
Assim, aqui ele vai focar na santificação. Mas no capítulo 2, o foco não é a santificação, o foco é o crescimento mesmo. Ou seja, o número de cristãos que vai sendo colocados, né, ou pessoas que vão se tornando cristãs, como tijolinhos que vão construindo a igreja. E Jesus só vai voltar quando o último tijolinho for colocado. Ou seja, Jesus está acrescentando os tijolinhos, está construindo sua igreja. Então Deus tem um plano, e Deus tem paciência. Né? O plano não era apenas do primeiro século, nem apenas do segundo, assim por diante. Veja, já estamos há 2000 anos depois de Cristo. E os tijolinhos da igreja de Jesus estão espalhados nesses 2000 anos. Percebeu? Pense num prédio. O prédio poderia ser construído, digamos, em um mês, um ano. Mas o material, os tijolinhos desse prédio, eles foram sendo trazidos ao longo de 2000 anos. Não foi só, esse século. Vamos construir o templo do Espírito, o prédio, a igreja, né? Nesse século, 100 anos. Pronto, construímos, fechou, encerrou. E o resto agora não tem mais nada. Não. Durante esses 2000 anos, e vai até Jesus voltar, durante esses 2000 anos, Deus foi trazendo o material, os tijolinhos, que são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros. Não são pessoas dentro de uma denominação, pessoas que aparentemente se confraternizam com outros cristãos, não é isso. Verdadeiros cristãos que realmente se converteram, amam a Deus e o Espírito de Deus está operando neles. Então, verdadeiros cristãos, estou falando da igreja verdadeira. E não apenas a visível, que é misturado joio e trigo. Então, Deus foi trazendo material aos poucos. Né? Os tijolinhos foram trazidos, estão sendo trazidos ao longo dos séculos. Né? Essa paciência de Deus nessa construção do prédio. Bom, então, confiando no senhorio de Cristo, confiando na glória de Cristo e no fato dele não ter abandonado a igreja. Veja o que ele continua dizendo. E ele mesmo, veja, ele subiu aos céus, está à direita de Deus, mas ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, tem bastante coisa, né? Vamos ver aqui por partes. Primeiro, veja, ele subiu aos céus, mas ele deixou ofícios, ministérios, para o cuidado da igreja. O apostolado, que é, de fato, o primeiro dos ministérios, porque os apóstolos tinham como propósito, como ele mesmo diz, colocar o fundamento. Né? Eles é que lançaram o fundamento. O fundamento é a própria revelação. Lembre-se que Jesus disse que eles deveriam testemunhar a ressurreição. Obviamente, a morte também, a vida e o ministério. Em outras palavras, ele deixou apóstolos para levarem ao mundo, darem à igreja, né? E aí nós temos o Novo Testamento, o fundamento que é o Evangelho, é a revelação final do plano da salvação, da obra redentora. Então, os apóstolos tinham essa missão. E ainda que nem todos os autores tenham sido apóstolos, Lucas não foi apóstolo, né? Autor dos Hebreus, a gente não sabe quem foi, mas possível que não tenha sido. Não vamos fechar, obviamente, não sabe-se quem foi, então não sabe-se quem foi, né? Então, temos o autor aos Hebreus, nós temos Tiago e Judas, que com certeza não foram. Né? Mas todos eles estavam associados ao colegiado apostólico, portanto, todos eles tiveram a aprovação dos apóstolos, todos eles tiveram o apoio dos apóstolos, a concordância dos apóstolos, inclusive Lucas, que andou com o apóstolo Paulo. Né? Então, com certeza, houve uma relação. E os apóstolos estiveram, portanto, relacionados à confecção de toda a escritura, toda ela, do Novo Testamento. Os apóstolos tiveram a relação.
a última, né, o Apocalipse, veja que era o apóstolo João, como entendemos, ainda que haja outros entendimentos, mas entendemos que foi sim o apóstolo João quem trouxe a revelação do Apocalipse. Então, nós temos a missão dos apóstolos. Morreram, encerrou o apostolado, porque os apóstolos eles tinham uma missão exclusiva, que nenhuma outra geração teria, né? A partir do segundo século, ninguém mais andou com Jesus. Ninguém. O último a ter andado com Jesus foi o apóstolo João. Depois dele, mais ninguém ali. Ninguém. Então, falar de apóstolo depois do primeiro século, segundo século para frente, até os nossos dias, é uma incoerência com o significado do que é apóstolo. Porque os apóstolos eles eram testemunhas diretas de Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo teve dificuldade no seu ministério, porque pessoas dentro da própria igreja, eu até diria, com zelo, né? Um zelo até saudável, outros por implicância, mas muitas pessoas com zelo diziam, olha, mas Paulo não andou com Jesus. Como é que ele vai ser apóstolo? Né? Ele precisou fazer a defesa, ele precisou explicar que Jesus apareceu realmente para ele, realmente chamou pessoalmente. Ele foi até o Monte Sinai, teve a revelação direta de todo o Evangelho, todo, do jeitinho que os apóstolos receberam, ele também recebeu, e ainda mais, podemos dizer até para confirmar o seu apostolado, ele recebeu uma revelação superior aos apóstolos que andaram com Jesus. Porque Deus revelou coisas que só ele revela no Novo Testamento, que é a profundidade do plano de salvação. Né? E ele, portanto, foi chamado, foi testemunha da ressurreição de Cristo, porque ele viu Cristo ressurreto, foi chamado por Cristo e recebeu a revelação direta. Ele diz, olha, nenhum apóstolo me ensinou o Evangelho. Eu aprendi diretamente do Senhor. Ele apareceu para mim. Então, Cristo ressurreto apareceu. Logo, ele era testemunha também da morte e ressurreição de Cristo, porque ele viu o Cristo morto e ressurreto. Como morto? As marcas, né? Lembra que Jesus mostrou para Timóteo, né? Olha, tá aqui, ó. As marcas, toca. Ele tem as marcas de sua morte. Nós veremos o Cristo morto e ressurreto, porque quando Jesus voltar, ele terá as marcas de sua morte, que para sempre são a prova de que ele nos justificou, de que ele cumpriu a redenção. E ele está vivo, né? Então é o ressurreto, o corpo glorificado. Então ele viu o Cristo morto e ressurreto. Né? Então Paulo foi verdadeira testemunha. Então os apóstolos acabaram. Nenhuma outra pessoa foi chamada por Jesus diretamente como eles, né? E inclusive como o apóstolo Paulo. Então não tem como ter mais apóstolos. Porque apóstolo não é só um bispo, né? Um papa da religião, né? Ah, fulano é apóstolo, mas por quê? Porque ele é o maioral da religião, ele é o papa da religião, ele é o suprassumo da religião, então ele é o cara maior da religião, então ele é apóstolo. Como não tem título maior, então ele é o apóstolo. Não é isso que significa ser apóstolo. Não é um cargo, status, em que as pessoas vão do... Isso acontece, infelizmente, esse entendimento errado, né? Do diácono ao apóstolo. Eles vão crescendo, né? Como se fosse assim, um soldado, e aí vem um oficial, e aí depois aí tem um sargento, né? Depois o oficial, e assim por dentro, tal, e vai até o general. Não é isso. Não são postos, né? Em que a pessoa vai crescendo, galgando maior, né? Status dentro da religião. Não é isso. São ministérios específicos, que têm propósitos específicos. A ideia não é a pessoa ir crescendo, não existe esse propósito. Então, o apóstolo era um ministério específico, um ofício específico, que tem a ver totalmente com a presença de Cristo, visível, real, em que eles eram testemunhas de Cristo. Depois disso, não há mais. Né? Mas ele deixou outros também. Veja que ele não deixou só apóstolos. Ele menciona profetas, e aí são profetas do Novo Testamento. Tá? Como nós falamos, poderíamos até denominar que, assim como no Antigo Testamento, há profetas clássicos e não clássicos. Clássicos são os profetas que têm um livro. Então eles são chamados de profetas clássicos. Eles escreveram. E os não clássicos são profetas que não têm um livro escrito. Não é de menor importância, tá? Porque o profeta Elias, que aparece inclusive para Jesus, junto com o profeta Moisés. O Moisés é um profeta clássico, tem os livros, e o Elias é um profeta não clássico, não tem livro. Então, não é por valor ministerial, pelo fato simples de separarmos didaticamente. Um tem escrito, o outro não tem. Mas o ministério de ambos foi
Ministério importantíssimo, certo? O Novo Testamento também, porque aparece em Atos, aparecem no curso da história da igreja, personagens como Ágabo, que aparecem como profetas, que inclusive profetizou a prisão, o sofrimento e a morte, né, do apóstolo Paulo. E eles não deixaram nada escrito, né? Então, pessoas que desenvolveram um dom, um ministério profético, mas não deixaram nada. E temos os que deixaram, né? E aí a gente poderia até, né, chamar aqui o Lucas, o Tiago, o autor dos Hebreus, e o Judas de profetas. Por quê? Eles não aparecem com esse nome. Mas até poderíamos chamar, fazendo nessa paralelo de Antigo com o Novo Testamento, porque eles também não foram apóstolos, mas eles escreveram da parte de Deus. E o que um profeta era? Quando ele trazia revelação da parte de Deus. Bom, Lucas trouxe, Tiago trouxe, o autor dos Hebreus também trouxe, né? E Judas também trouxe. Então trouxeram revelação da parte de Deus, mas não eram apóstolos. Eles se encaixam em que categoria, então? Em profetas clássicos, né? Então, são categorias para a gente estudar melhor, né? Compreender melhor a Escritura. Então, profetas, nós temos, inclusive no Novo Testamento, né? Outros para evangelistas. E nós temos o Filipe, era um evangelista, né? Saiu evangelizando o mundo. O homem foi ganhando o mundo pregando a palavra do Senhor, um evangelista. E ele também chama de pastores e mestres, que podemos entender como a mesma coisa, pastores e mestres, ou separadamente, né? Eu prefiro a ideia de pastores e mestres juntos, né? Mas é possível entender também separadamente, porque é possível ser um mestre e não ser pastor. Ser pastor e não ser mestre é complicado, porque para pastorear é preciso conhecer. Mas ser um mestre sem ser pastor é possível. Então dá para separar, tá certo? Esses ofícios foram deixados para quê? Para a edificação da igreja. Observe, ele subiu aos céus, mas não abandonou a igreja. Ele deixou os servos dele com o propósito de cuidar dela. Logo, eles são chamados por Deus. Eles têm um propósito de cuidar da igreja de Deus, não é deles. Tá? A igreja não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono, não é do oficial. A igreja é de Jesus e eles estão a serviço de Cristo, cuidando da igreja de Cristo. Não é uma empresa religiosa, o propósito não é se engrandecer, não é ficar famoso, não é ter status, não é dominar sobre eles, não é enriquecer por meio da igreja, nada do que tem acontecido, tá certo? O cristianismo, por causa do pecado, está sempre sucumbindo à miséria, né? Sucumbindo. Aconteceu isso várias vezes, inclusive no período da Reforma Protestante, a igreja estava também se perdendo, né? Salvação estava sendo vendida, a liderança político-religiosa estava toda corrompida, as doutrinas também se perdendo, as pessoas crendo em coisas, em superstições, misticismos, tradições. Então a igreja estava se perdendo. A reforma foi um avivamento fundamental para a sobrevivência da igreja para os anos seguintes, inclusive anos de muitas lutas, né? Mas hoje em dia, eu até diria que está pior do que foi no dia da reforma. Porque estão vendendo bênçãos, vendendo as bênçãos celestiais. Eu até diria, vendendo até salvação, provavelmente, né? A gente ouve falar mais de bênçãos, né? Mas vendendo bênçãos, vendendo as coisas de Deus, né? Estão vendendo hoje. E a igreja virou muitos, né? Fizeram da igreja uma empresa religiosa, né? Então, no cristianismo, estão vendendo as coisas de Deus também. A liderança política religiosa em muito está corrompida também. Quer dinheiro, quer poder, quer fama, quer glória. Domina tiranamente o povo. Nós temos problemas doutrinários seríssimos, muitos problemas doutrinários. Hoje se ensina de tudo que você imaginar. Então, pensando em cristianismo como um todo, eu, sinceramente, avalio que o cristianismo hoje é pior do que foi nos dias da Reforma Protestante. Quando o cristianismo, que é chamado como catolicismo, né, depois passou do Concílio de Trento para frente, eu diria que passa a ser verdadeiramente, oficialmente, o catolicismo romano. Mas até ali, né, o cristianismo católico, vamos dizer assim, que se perdeu, que a igreja estava vivendo um período de baixa realmente, e agora a gente está vivendo semelhantemente, né? Eu diria que hoje ainda é pior, porque o volume é maior e os problemas são mais numerosos e até eu diria mais profundos, né?
Tanto que nem sei se é possível pensar hoje numa nova reforma, né? Numa mudança. Está se tentando, mas ao mesmo tempo não está se tentando, né? Porque se tenta corrigir algumas doutrinas, mas a política eclesiástica está corrompida e ninguém quer corrigir isso. Ninguém quer. Ninguém quer aceitar a corrupção da política eclesiástica. E outras coisas mais. Então, não sei se é possível ter solução, né? Então, tá, isso aí só Deus sabe. Não somos nós. Mas nossa esperança no Senhor, Ele que é Senhor de tudo, deixou os servos dele aqui. Até você pode dizer, olha, muitos daqueles que eram para ser essa bênção, porque se autodenominam pastores e presbíteros, diáconos, até, como diz, até apóstolos e bispos e assim por diante, na verdade, em hipótese alguma, estão engrandecendo, glorificando a Deus, a não ser a si mesmo, né? Não exercendo um ofício dado pelo Senhor, mas um alto ofício, né? Se autodenominando ofício, um oficial, e assim desviando a igreja da palavra de Deus. Então tem isso, mas só para nós aprofundarmos o assunto, devemos lembrar, e aí uma exortação para os pastores, tá certo? Quando o Senhor já fala, né, dos maus pastores, quando ele diz assim, Ezequiel 34, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas, ou seja, não deveriam cuidar delas e não de si mesmos? Comeis a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. É a mesma exortação que eu diria para hoje. Não estão cuidando das pessoas, mas estão dominando sobre elas. Estão destruindo em vez de estar construindo. E aí você diz, mas as denominações estão crescendo. Mas vai ver que de fato é cristianismo. Vai ver o que de fato é Deus sendo glorificado. Não confunda evento com pastoreio. Evento, todas elas, até aquelas que são consideradas pelo cristianismo ortodoxo como seitas e heresias, fazem grandes eventos. E diga-se, pensando em termos técnicos, muito melhores às vezes do que os ortodoxos. Grandes eventos. Isso não indica nada. E muitas pessoas são alcançadas para, né, o grupo deles, e assim por diante. As maiores igrejas locais, vamos dizer assim, pensando, que eu não consigo outro termo aqui, né? Mas esses grupos religiosos, os maiores, de maior número de pessoas local, são os não ortodoxos. Pode observar. São aqueles que prometem bênçãos e vendem bênçãos e assim por diante. São aqueles que têm doutrinas heterodoxas. São os maiores grupos. Então, quantidade não define, porque se fosse assim, seriam eles os melhores. São eles estariam certos. São os que fazem os melhores eventos. Se isso definisse as bênçãos de Deus, então eles deveriam também ser considerados os corretos. E assim por diante. Então a gente precisa pensar no pastoreio definido por Deus. O que é verdadeiramente pastorear por Deus, conforme a vontade de Deus, né? E aí o Senhor diz o que não deve fazer, mas também diz o que deve fazer. Então, qual é o propósito de Deus ter dado? E aí vamos pensar mais especificamente, para nós verdadeiramente aplicarmos a hoje, pastores e mestres, que seria, eu diria, o nosso foco, né? O principal no nosso contexto. Ainda que haja também evangelistas, não rejeitando. Mas qual é o propósito desses ofícios? Qual é o propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Em outras palavras, eles têm como propósito conduzir a igreja à santidade, ainda que nós não sejamos o Espírito Santo, mas nós administramos ou ministramos a palavra de Deus.
E o Espírito de Deus santifica o cristão pela palavra de Deus. Portanto, nós conduzimos a igreja à santificação por meio da ministração da palavra, que é o poder de Deus para a salvação e para a santificação do pecador por meio da obra eficaz, suficiente, extraordinária do Espírito Santo no coração daqueles que foram unidos a Cristo, né? Então, o nosso propósito é levar a igreja ao aperfeiçoamento. Não é fazer evento. Não é administrar uma empresa religiosa, documentos. Não é muito menos ficar famoso e poderoso. Não é dominar sobre elas. O propósito é conduzi-las na santificação. É levá-las à santificação. É conduzi-las em Cristo e para Cristo. Esse é o propósito. O aperfeiçoamento dos santos. E aí, nisso você pode pensar na santificação em termos gerais, né? A santificação de cada um, que implica na santificação do corpo. Se cada um está cultivando o fruto do Espírito, então a igreja está crescendo no fruto do Espírito, né? Podemos pensar na edificação, na qualificação, aperfeiçoamento dos dons para que todos cooperem com o crescimento espiritual da igreja. Então, esses ofícios foram dados pelo Senhor para que a igreja cresça, né, qualitativamente. E até quantitativamente, porque a pregação da palavra também será feita, né? A pregação continuará sendo feita, então a gente pode dizer que a igreja cresce qualitativamente, qualidade, espiritualmente, o fruto do Espírito, as virtudes, o parecer-se mais com Jesus, e essa é a dedicação dos pastores e mestres, ensinando, cuidando, levantando, fazendo aquilo que nós acabamos de ler, que é propósito de Deus para os seus pastores, né, aqueles que Deus chama, fortalecer as fracas, curar as doentes, ligar as quebradas, tornar a trazer as desgarradas, buscar as perdidas, né? Então, é o que Deus quer dos pastores, né? Quer do que Deus deu a eles, né? Como papel. Então, esse cuidado para que a igreja cresça saudável. Crescer em número não é sinônimo de crescer saudável. Como nós falamos, podemos citar N comunidades religiosas que não tem uma relação ortodoxa, né? Não tem um zelo ortodoxo, um cuidado com a palavra de Deus, mas cresce muito por aí. Então, a quantidade não é sinônimo de qualidade. Mas crescer em qualidade e também desenvolvendo os dons da igreja, aperfeiçoando, amadurecendo, cuidando, para que saibam viver como cristãos e saibam como testemunhar para os não cristãos, também atraí-los, é claro, né? Pela pregação da palavra, pelo testemunho da glória de Deus perante o mundo. Então eles também vão crescer. Então veja, a igreja deve se santificar porque ela foi unida ao Senhor e existe só um Senhor, então ela deve se santificar como um todo. Essa igreja também deve buscar a santificação porque Deus deu a ela dons, ofícios para conduzi-la à santificação. Não apenas para que haja, por exemplo, o pastor fazendo de tudo, fazendo das tripas coração para todo mundo estar crescendo espiritualmente, mas ninguém está nem aí dando bola para coisa nenhuma. Não, então alguma coisa não está dando certo. Então, para que eles aprendam e consigam também desenvolver e crescer e ajudar outros, ou seja, a santificação, como nós falamos, como o apóstolo está mencionando aqui, tem um caráter corpóreo, coletivo. Não é apenas um se santificando, mas é uma igreja em que cada um está sendo santificado pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. O fruto do Espírito, então, portanto, está brotando, né, está sendo produzido, e, consequentemente, a igreja toda está sendo santificada, o que diz respeito às virtudes, ao fruto do Espírito sendo vivenciado no meio dela. A verdade, o amor, a bondade, a mansidão, a paciência e assim por diante. Então, é a santificação por inteiro. Para quê? Para que não mais sejamos
como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Firmes para os ataques, inclusive. Lá na frente ele vai falar no capítulo 6. Então, uma igreja que está crescendo em santidade, está crescendo em maturidade, ela está se tornando cada vez mais parecida com Jesus, como ele menciona, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Estamos crescendo no conhecimento de Deus, crescendo, nos tornando semelhantes cada vez mais ao Senhor Jesus, ou seja, em santidade, porque nós estamos sendo conduzidos a ser santos como santo é o Senhor Jesus. Ele é o primogênito, ele é o modelo, né? E estamos amadurecendo a vida cristã para resistirmos aos ataques do mundo, como nós falamos. O mundo vai o tempo inteiro estar atacando. Então precisamos resistir a quem? Aos homens que pela astúcia conduzem ao erro, né? Então são os falsos profetas, são os ataques do mundo mesmo como um todo, são as falsas religiões e uma série de coisas. Lembre que nós falamos ontem. O cristão ele respeita todo mundo, porque em hipótese alguma o cristão ele vai forçar outro a ser cristão. Olha, se você não for cristão, nós vamos prender, vamos matar. O mundo faz isso. O cristianismo não deveria fazer isso. Mas o cristão então respeita. Você pensa diferente, tá? O problema é teu. Né? Eu vou pregar, eu vou ensinar, mas eu respeito. Né? Se você quiser, segue a sua vida do jeito que você quiser. Deus é que no final vai te dizer, né, o que foi que você fez ou não. Não somos nós que definimos isso. Ninguém vai obrigar, nem vai lançar ninguém no inferno. Né? Nenhum de nós recebeu essa missão. Então, respeitamos todo mundo. Liberdade de pensamento, liberdade de crença. Devemos respeitar isso aí. Mas nós não concordamos com todo mundo. Né? Nós temos a convicção, porque a verdade nos foi dada. Nós estamos firmes na verdade. A igreja tem que crescer nessa firmeza na verdade. Né? Como ele diz, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a igreja cresce na verdade. Ela tem convicção. Olha, eu respeito você, mas eu não concordo. Siga a sua vida e a gente segue do jeito que Deus nos deu. Então a igreja respeita, mas não concorda. Então é assim que a gente segue. Por isso que o ecumenismo não é possível no cristianismo, porque ele pressupõe outras religiões, outras crenças, como se tudo fosse aceitável, e não é. Nós respeitamos, mas nós não damos a mão, no sentido de concordar com essas coisas. Né? Mas nós seguimos em paz, até porque crescemos no amor também. E o amor, ele, como a Escritura nos ensina, é o amor para com Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, o amor para com o próximo também. Não só o amor entre os irmãos. O amor entre os irmãos é o terceiro grande mandamento da lei. O amor para o próximo é o segundo grande mandamento da lei. E o amor para com Deus é o primeiro. E o segundo, então, está valendo ainda. Então a gente continua mostrando amor. Se você não respeita a liberdade de crença do outro, se você não respeita a liberdade de pensamento do outro, então você não está amando. Como é que você pode dizer que ama o outro como a si mesmo, se você não respeita nem sequer a liberdade dele de crer? Né? Então isso não é cabível no cristianismo, essa tirania de querer que todo mundo seja igual. Deixe o outro seguir como ele quiser. A gente segue como Deus nos ensinou. Então o amor também deve ser crescente no meio da igreja. Né? E o amor, como disse, para com Deus, para com o próximo e entre os irmãos. Né? Isso tem, obviamente, base na verdade. Né? Base na verdade. E aí, uma vez que a igreja cresce, porque ela está sendo conduzida na santificação em Cristo Jesus, pelo operar do Espírito Santo, que fala pela palavra, que opera pela palavra, que quebranta, que move os corações e nos faz amar mais a Deus, odiar mais o pecado e viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e nos faz crescer no fruto do Espírito. Uma vez que isso está operando, está acontecendo, o que o apóstolo diz? De quem todo o corpo a igreja, né? A igreja toda, bem ajustado, né? Tá todo mundo bem ajustadinho, todo mundo crescendo, todo mundo amadurecendo, todo mundo bem ajustadinho. E consolidado pelo auxílio de toda a junta, é todo mundo. Segundo a justa cooperação de cada parte, é todo mundo. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. No momento que a igreja está realmente amadurecendo, todo mundo coopera com a própria edificação da igreja.
de forma que os próprios irmãos se ajudam, um levanta o outro, exorta, fortalece, cuida, abençoa, ensina. E aí não apenas uma liderança cuidando da igreja, mas a liderança que está ensinando, amadurecendo e conduzindo a igreja de forma pastoral, já vê a própria igreja reagindo e cuidando e se ajudando e se abençoando para que ela cresça saudável. E isso significa Deus está entre ela. Percebe? É o que o apóstolo diz assim, ele não abandonou a gente. Antes ele nos deu o que é necessário para crescermos em santificação. Isso é uma motivação para o que ele vai dizer a partir do versículo 25. Quando ele começa a exortar de forma bem prática para que vocês não mintam, não roubem, não enganem, não façam mal e assim por diante. Cultivem o que é bom, encham-se do Espírito e assim por diante. Então, tudo que ele vai ensinar de forma bem prática, ele já deu a motivação, porque Deus mesmo providenciou tudo o que é necessário para conseguirmos alcançar, pela graça e operar de Deus, a santificação até o dia de Cristo, quando realmente seremos transformados para sermos iguais, semelhantes a Cristo, incorruptíveis, né? E assim glorificarmos e vivemos com o Senhor para sempre. Essa é uma grande bênção do Senhor para a sua igreja. E nós devemos perseverar, né? Porque aquele que começou a boa obra, como o apóstolo diz, ele completará nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças por tudo. Te louvamos, bendizemos, engrandecemos, glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. E nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que nos ajude nas nossas lutas contra o império das trevas, nas nossas lutas contra o mundo que jaz no maligno, na nossa luta contra o pecado, e nos ajude também a buscar, ó Deus, a tua vontade, que está de nossas mãos revelada, tua palavra, e que teu Espírito então opere em nós de tal modo que o Senhor seja eficaz em nossas vidas a cada dia. Receba a nossa oração, abençoa-nos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.